Uma das coisas que as pessoas falam muito é de hormônio, repor hormônio. Isso gera muitas dúvidas, porque é algo novo ainda. Há muitas descobertas a serem feitas, muitos testes. E pelo que você me fala da medicina chinesa, por isso que tem tudo a ver com o que você faz, e eu acho fantástico, é como se você neutralizasse uma coisa com outra. Né? Tá faltando uma energia ali, né? E você vai lá com uma outra energia, você potencializa com uma outra coisa, para gerar um equilíbrio. Mas olhando aqui para as questões dos hormônios, no sentido de reposição, o que você tem visto hoje? No sentido de reposição, é indicado, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui. A Márcia, ela está com poucos sintomas. Que bom. Pouquíssimos sintomas. E aí, pegando ainda o exemplo dela, porque eu estou vivendo isso junto com ela. Ela estava num ambiente de trabalho muito complexo. E ela começou a sentir um monte de sintomas. Quando ela mudou o estilo de vida, os sintomas foram embora. Ela estava colocando tudo na conta da menopausa. Isso. Grande parte ela colocava na conta da menopausa. Mas ela não estava dormindo bem, porque o fuso horário da empresa era outro fuso horário de outros países. Estava sob estresse. Então, memória, um monte de coisa vinha. Depois que ela mudou o estilo de vida, e ela fala isso, eu trabalhei e eu consigo hoje dar essa pausa para eu poder ficar tranquila. Para eu repensar sem cobrança, mas nem todo mundo consegue. Isso. Porque não é fácil. E aí ela foi numa médica de medicina chinesa, achando que ela iria encontrar outras alternativas que não fosse a do hormônio, a reposição hormonal, porque ela não queria logo de cara. Ela não se sentia segura. E ela ficou muito surpresa, porque essa médica falou, não, você tem que fazer a reposição hormonal. E ela falou, pô, mas eu vim numa médica de medicina chinesa para realmente ter outras possibilidades antes de ir para a reposição hormonal. Por isso que eu estou trazendo esse contexto dela, porque eu queria te ouvir um pouco, né? Porque tem muita gente que fala uma coisa, fala outra, tem risco de doença de câncer, outros falam que não tem, outros falam que tem. Aí é legal te ouvir um pouco, né? Como é que a medicina chinesa, como você também como médica convencional, vê essa questão. Muito bom, muito bom. E é muito bacana você trazer os exemplos reais, né? Porque a gente sempre aprende muito com os exemplos reais. Antes de falar sobre possibilidade de tratamento, né? Ela foi buscar um tratamento distinto do hormônio e aí acabou se deparando com o hormônio. Eu acho bacana esclarecer primeiro um dos motivos que ela estava querendo evitar, que era o medo. Sim. A maior contraindicação, na verdade, assim, o maior motivo para as pessoas não usarem hormônio hoje ainda é o medo. E esse medo, ele é importante que seja combatido com esclarecimento. E aí, a partir do esclarecimento, cada pessoa vai tomar uma decisão, entendendo as linhas terapêuticas que existem, qual é a linha terapêutica que tem mais a ver com o que ela vive, com o que ela deseja para a vida dela, entendendo riscos e benefícios. Todo tratamento a gente tem que ponderar riscos e benefícios. Esse medo que vem em relação ao hormônio tem a ver com alguns estudos que foram feitos, especialmente um que é o HWI, né? Um estudo, uma iniciativa de saúde das mulheres, é uma abreviação em inglês, que foi iniciado em 1998, ele foi publicado em 2002, e ele comparava com placebo o uso de hormônios, um estrogênio conjugado de éguas, né, prenhas, do xixi de éguas e prenhas, para as mulheres usarem isso como tratamento com uma forma sintética de progesterona. E pegaram mulheres de 60 anos até os 75, era 78, agora esqueci exatamente a idade, mas era assim, numa faixa que normalmente hoje já não se inicia um tratamento. E aí eles pararam, interromperam o estudo, antes do estudo ser concluído, por conta da evidência de que aumentou muito o risco de infarto e o risco de câncer de mama. Tá. Não só o risco porque as mulheres tiveram, né? Então, durante o estudo, as mulheres começaram a ter câncer e
infartaram. E isso gerou toda uma polêmica e uma condenação de uma geração inteira, né, de 2002 para cá, que, especialmente de 2002 até mais ou menos 2010, 2012, em que era absolutamente proscrito, né? Não se prescrevia hormônio na terapia de reposição para o climatério. Só que esse estudo é um estudo muito mal feito, em que eles pegaram essas pessoas sem ter visto antes as comorbidades, sem tirar pessoas com obesidade, com fatores de risco importantes, colocaram um hormônio que não se deve usar mesmo, né? É um hormônio da égua, não tem nada a ver com o nosso. Então, hoje em dia, a reposição hormonal, ela é considerada segura. Tá? Ela não provoca câncer de mama e isso já é uma verdade. O que a gente sabe é que... E ela protege contra a doença cardiovascular, né? Que isso é muito bom. Infarto, AVC. Sim. Então, o que a gente sabe é que a forma do hormônio importa. Então, hormônios bioidênticos, que são hormônios mais semelhantes aos nossos hormônios, têm uma ligação chave-fechadura mais adequada. Ele tem uma ação diferente do hormônio sintético, por exemplo. Depois eu falo. Ele tem uma função, né? Acaba tendo uma ligação diferente do hormônio sintético, que é como se sobram umas perninhas ali no receptor, e essa sobra de perninha, porque é uma molécula distinta, quando liga, ela também está associada a mais efeitos colaterais e a mais risco. Então, o hormônio usado, e hormônio bioidêntico existe vendendo na farmácia comum. Tá? Não é só aquela coisa do médico que prescreve na forma manipulada. A forma de usar o estrogênio, ele não é via oral, né? Ele precisa ser transdérmico, pode ser em adesivo, pode ser creme, isso é importante. A progesterona já pode ser via oral. Isso tudo influencia nesses riscos. Então, sabendo disso, quem não pode tomar hormônio? Quem tem história pessoal de câncer. Eu já tive câncer de endométrio e eu já tive câncer de mama. Eu já tive. Sim. Eu não posso. Tá. Hoje ainda é contraindicação absoluta. Mas a minha mãe teve, eu tô com medo de usar. Você pode. O hormônio não vai te dar risco por conta disso. Tá. Tem estudos saindo falando que mesmo com a história pessoal do câncer, mas isso ainda não foi publicado e, a meu ver, é ainda muito arriscado, mas pode ser que o tempo me desminta, né? Mesmo as pessoas com história pessoal de câncer, se usa outras medicações em conjunto, como inibidor de aromatase e tal, uma circunstância específica de tratamento, poderia usar. Isso ainda não é uma realidade, tá? Contraindicações absolutas são trombose. Você teve trombose, você já teve AVC, você já teve um infarto, você não vai usar. Tá. Você já teve câncer de mama, você já teve câncer de endométrio. Essas são as contraindicações. Tá. Agora, história familiar, minha mãe teve, eu não vou usar, isso não é mais uma contraindicação. E isso é importante que seja limpado, né, esse medo. Porque o medo não deve ser o motivo de você não fazer o tratamento. Agora, eu não prescrevo hormônio para as minhas pacientes. Por quê? O que é que eu prescrevo? Vamos ver. Eu sou bem franca, eu gosto de trabalhar em conjunto com a ginecologista que está se atualizando. Casos muito específicos eu prescrevo, porque eu também fiz curso de ciências da longevidade, também estudo essa parte, mas estudo mais para saber opinar se o profissional está indo num caminho legal ou não está indo. Como eu trabalho, minha linha de trabalho é muito ampla, né? Olhando para a pessoa e não para a doença específica, eu acho importante, acabei achando importante sair fazendo vários estudos, né? Vários cursos para poder trabalhar em conjunto com profissionais que estão mais alinhados
com o que eu entendo que é o que vai trazer os melhores resultados para o paciente. No meu caso, como médica, eu não é uma área que me encanta, assim. E são muitos aspectos que me encantam o suficiente para eu ficar me atualizando nisso, indo para os congressos todos da área para entender qual a atualização da molécula e tal. Então, o básico eu sei. Agora, o que é que eu entro, né? Justamente as pacientes que não querem fazer uso de hormônio porque não tem a ver com o estilo de vida delas. É uma paciente que não gosta de tomar medicação. Sim, né? É verdade. Mas eu não quis nem tomar anticoncepcional, que é outra questão, né? Assim, na hora de usar o hormônio, quando a mulher menstrua, usa um hormônio sintético que causa vários malefícios para a saúde. Isso não tem tabu. Pois é. Todo mundo vai na primeira consulta de ginecologia, foi por causa de acne, ao invés de tratar a causa que levou ao acne, que normalmente era a resistência insulínica, que já era uma oportunidade de olhar para o estilo de vida, para a alimentação dessa mulher na adolescência, ao invés de tratar a causa, de olhar para as causas, abafa os sintomas, coloca uma pílula, que é hormônio, que tem vários riscos, risco aumentado de trombose, inclusive. É verdade. E quando ela chega na menopausa que precisaria, não pode. Não pode. Então, assim, organizar essas questões, isso legal. É importante. E aí eu não prescrevo porque eu curto mais esse outro lado, porque quem usa ou quem não usa hormônio tem que fazer o que a Márcia fez. Dar essa revisada no estilo de vida, melhorar o sono, ajustar a alimentação, porque todos esses aspectos eles são fundamentais, inclusive para o hormônio funcionar direito. Tá. E aí, pelo menos, no mínimo, você usa uma dose menor, você usa doses fisiológicas, que vai te trazer resultado bom com menos efeitos colaterais. Então, eu acho bacana sempre ir organizando dessa maneira. Tá. Muito bom. E existe uma janela que precisa usar o hormônio ou você usa para sempre? Quando começa ali, sei lá, a menopausa, você tem que usar por esse tempo até tal tempo. Essa janela, ela é dita para você começar. Para começar? Para começar o tratamento. Tá. Chamada de janela de oportunidade. Que é dentro de 10 anos da sua menopausa. Ainda hoje, isso também está sendo reavaliado. Olha. Mas hoje ainda prevalece essa janela de oportunidade em que, se você teve a menopausa com 50 anos, você não começa uma terapia, uma reposição hormonal após 60. Porque você já poderia ter riscos acumulados de doenças e tudo, e o uso desse hormônio não seria... Isso ainda é uma zona, poderia te colocar em algum risco. Isso é uma zona, porque você poderia ter algumas células cancerígenas que não foi bem visto e ainda não cresceu o suficiente para ver numa imagem. E aí, então, é uma zona de penumbra na ciência ainda. Tá. Não está bem esclarecido. O período que você vai usar também é muito variável. Você pode usar por pouco tempo. Você pode usar por mais tempo. Depende muito do que você deseja. E você pode nunca usar. Então, voltando à Márcia, tem várias terapias que ela poderia fazer se ela não quiser usar hormônio. Especialmente se ela está disposta a olhar para o estilo de vida dela, a prezar para ter uma boa saúde. Então, o que se impõe para a prescrição do hormônio? O pensamento você está com risco aumentado de doença cardiovascular, de demência, de osteoporose, eu preciso de prescrever esse hormônio para prevenir que você tenha um envelhecimento com essas doenças. Essa é o pensamento, o racional para prescrição hormonal. No caso de emergência, né? Já entra numa emergência aí, né? Porque tá... Como emergência? Não, eu tô falando assim, como você tem que evitar essas doenças, já está entrando num caso ali de uma certa urgência já, né? Para entrar com remédio, né? Mas todo mundo vai precisar né? Evitar essas doenças. Tá. E assim,
a maioria de nós não cuidou da saúde, não fez a tarefa de casa desde a infância, né? Lógico. Então, quando chega nessa idade, muitas vezes está com LDL alto, está com... E aí, olha, você está com o LDL, colesterol alto, e isso aumenta o risco de doença cardiovascular, é importante você fazer o hormônio Já tá no agora limite, né? para poder... Só que não. Tem outras alternativas. Tem outras alternativas para baixar esse LDL. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, tem essa linha. E aí, quem está certo, quem está errado? Não temos essa resposta. Temos linhas de tratamento. E cada um tem que encontrar a E sua. cada um vai encontrar a sua. O que eu vejo, a minha forma, né, de enxergar é que... E aí, a outra coisa da prescrição hormonal é para melhorar o sintoma. Você está com fogacho, você está com ondas de calor, usa o hormônio para reduzir a onda de calor. Você está com fadiga, usa o hormônio para reduzir a fadiga. Você está com insônia, põe o hormônio para reduzir a insônia. Então, é para controle dos sintomas e para prevenção dos riscos que estão aumentados nessa faixa etária.